Olá, bem-vindos mais uma vez. Eu sou Thaís Mantovani e eu vou falar com vocês sobre padrões de qualidade, de personalidade na natureza e um pouco de Ayurveda. Eu fiz minha formação de Yoga em Hatha e Ayurveda. Eu também fiz um Master na Schumacher College. E um dos módulos do nosso Master falava sobre a ciência das qualidades e falava da personalidade na natureza e os padrões que se repetem de personalidades na natureza. Então eu vou falar um pouquinho sobre a correlação da Ayurveda com esses padrões que o nosso professor Mark Rainer dividiu com a gente. Ele falava sobre o conceito chamado threefoldness. O que é threefoldness? O que esse conceito significa? De duas polaridades diferentes e opostas nasce uma terceira força, um terceiro fenômeno. E como que ele mostrou isso dentro de personalidades no mundo natural? Bom, ele mostrou que na natureza, dentro de análise de personalidade de arquétipo, a gente consegue ver três tipos diferentes, de dois opostos e um terceiro mediano. Então a gente consegue ver um grupo de ruminantes, onde são animais mais pesados, com uma digestão mais lenta, mais intensos, e em outro ritmo mais devagar, com estruturas maiores. A gente vê no outro espectro, no outro oposto, animais menores, com uma estrutura menor, mais ativos, mais espertos, mais do elemento ar, mais reativos a coisas pequenas. E desses opostos nasce um terceiro, que são os carnívoros, chamados por ele, que são, por exemplo, leopardos ou cachorros selvagens, que são animais que têm muita fome, que são ativos, que têm muita energia, mas que também não são grandes e pesados e nem leves e nervosos, né? Eles são uma qualidade do meio, um intermédio entre os dois. E na Ayurveda a gente também tem três qualidades que se manifestam no físico e também no corpo emocional, não é verdade? Kapha, Pitta e Vata. Então aqui, do meu jeito, como cientista holística e professora de yoga, eu vou relacionar. Então vamos lá. Eu relacionaria os Kaphas com esse grupo mais pesado, com uma estrutura maior, do elemento água, mais intenso, mais denso, com os ruminantes, os animais mais pesados. Os pássaros, os esquilos, os animais mais sensíveis, mais leves, como o ar, mais ligados no sistema nervoso e emocional, com os Vatas. E o intermediário, nascendo desse threefoldness dos opostos, vindo o Pitta, onde tem animais, pessoas, personalidades, somos todos um, não é verdade? Com agitação, com energia, com entrega, com bastante fome, dominantes, etc. Então eu vou mostrar um pouquinho de como isso funciona e a gente consegue olhar isso no mundo natural. Porque, como a gente já conversou muito aqui, o que a gente traz na nossa personalidade, nos nossos campos, ele se materializa. Então a nossa personalidade, por mais que ela não seja algo que a gente consegue tocar, ela se materializa e se representa no mundo material também, que é o mundo do corpo físico. Então como a gente consegue ver isso no corpo físico? Eu trouxe aqui alguns exemplos no meu computador, bem tranquilo, só pra gente dar uma olhada aqui se a gente for pesquisar no Google, por exemplo. Então, os ruminantes, vamos começar por um deles. Por exemplo, as vacas, elas fazem parte dos ruminantes. Elas têm uma estrutura grande, muitos estômagos para digerir, elas têm intensidade, peso, e tudo isso tem suas personalidades, não só peso físico, mas no seu ser, na sua essência. O búfalo, por exemplo, também tem uma estrutura corporal parecida, uma intensidade, a cor do corpo única, uniforme, pesado. Cores mais escuras, menos coloridas e alegres. Os elefantes, por exemplo, também são desse grupo. Grandes, pesados, grandes estruturas, intensos, uma cor única englobando o corpo e assim vai. Aí a gente olha aqui, por exemplo, no outro espectro, o espectro dos sensíveis, a gente tem o esquilo. Eles são menores, tem a barriguinha branca aqui, como a gente consegue perceber, isso é uma das características dos sensíveis. Tem o rosto menor e assim vai. Se a gente olhar os pássaros, por exemplo, aqui a gente tem uma barriguinha branca de novo, o rosto menor, são mais sensíveis.
sensíveis ao som do ambiente, sensíveis ao seu sistema nervoso, sensíveis às suas personalidades de lidar, um pouco mais assustados, mais ativos, mais do elemento ar, mais fáceis de mudar as coisas. Mas, calma, vamos falar dos carnívoros, o do meio. Então a gente tem, por exemplo, o leopardo, as suas pintas, a sua estatura média, o jeito, a personalidade de caçador. Tanto quanto os cachorros selvagens, por exemplo, que também tem outra espécie, mas também tem a mesma estrutura, o mesmo tipo de personalidade. Mas o que o Marco fala, que eu acho muito interessante, é assim: mesmo que os elefantes, as vacas e os búfalos, eles estão dentro dos ruminantes, que eu chamaria uma comparação superficial aqui, que a gente pode aprofundar e conversar mais sobre. Mas comparado com os CAFAs, não significa que dentro dessa denominação que a gente está colocando aqui, a natureza ela é viva e constante transformação e muito mais complexa do que essa análise que a gente está fazendo. Mas tudo bem. A vaca, o búfalo e o elefante, mesmo eles sendo ruminantes, dentre si eles têm dons, tons e gradientes de quão ruminantes eles são. Então, por exemplo, o búfalo tem uma personalidade muito mais intensa ruminante, muito mais intensa de estrutura, de tamanho, do que a vaca, por exemplo. Isso aparece até em sua estrutura corporal. Então, por exemplo, a vaca ela tem essas nuances de cor, que isso é muito mais parecido com os sensíveis, que são, por exemplo, os pássaros, porque eles têm a barriga branca. A vaca também tem a barriga branca. Então, como que a gente consegue olhar, tipo, nossa, olha essa manifestação do físico num pouco da personalidade? Então, se a gente comparar o búfalo com uma vaca, qual que é mais sensível? Qual que é mais esperto? Qual que é mais nervoso, entre aspas? Não com julgamento, né? Mas ligado no que está acontecendo, mais reativo. A vaca é muito mais do que o búfalo. Então a gente começa a entender as manifestações de cor, de tamanho, de estrutura dessas personalidades no corpo físico. E tanto isso nos pássaros, por exemplo. O tucano. O tucano é um pássaro muito maior, com uma estrutura de bico, de corpo muito maior do que esses pássaros pequenos do lado. Então o tucano ele é um pássaro mais cafa. Mesmo que os pássaros em si sejam mais sensíveis, mais vata, eles também são, dentro das suas categorias, tem pássaros que são um pouco mais perto dos ruminantes. E não se apeguem a esses nomes sensíveis, carnívoros e ruminantes. Isso são só categorizações e nomes escolhidos pelo meu professor. Mas na verdade a gente está pegando aqui o macro, o que se repete, os padrões. E é isso que eu queria falar. Como que a gente consegue ver que uma ciência ancestral, milenar como a Ayurveda, consegue ter algumas correlações com o mundo natural e com um cientista que não fala de Ayurveda, mas fala dessas qualidades, dessas personalidades da natureza. E que bonito a gente estar podendo falar disso, que bonito a gente estar podendo olhar para os animais e perceber a qualidade deles. E apenas de uma observação do corpo físico a gente já consegue entender, porque correlacionando com a forma como que eles se portam, né? Qual que é o behavior deles, qual que é a personalidade deles. Então, quando a gente começar a mudar essas máscaras e começar a entender que os animais também têm personalidades, que nem nós, que também temos pessoas que têm corpos mais robustos, ossos mais grandes e tem um tipo de digestão da vida, dos entendimentos, que são mais do elemento água, mais pesadas. E temos pessoas com estaturas menores, mais finas, muito agitadas. E temos pessoas com mais fogo, com super fome. E a gente consegue entender que isso se manifesta em pessoas. E quantos jeitos diferentes e testes de personalidades a gente tem para pessoas. E como que isso não pode ser aplicado no mundo natural? Mas hoje a gente fechou nosso canal de comunicação com o mundo natural. Se a gente olhar para os indígenas, eles conseguem se comunicar com os animais muito mais fácil que a gente. E tudo isso que eu tô falando seria óbvio ou banal para eles. Eles conseguem ir muito mais profundo em olhar as qualidades dos animais do que nós conseguimos hoje. Nós ainda estamos engatinhando. Mas aqui, só para fazer o ponto de como o que a gente traz pra gente também é super válido no mundo animal.
Se a gente pode se analisar através da Ayurveda, através de medicinas naturais, através de entender as nossas personalidades, entender como o nosso físico se relaciona com o nosso corpo emocional, por que não os animais? Eles também não são só corpo físico, eles também têm o corpo emocional, eles também têm as suas personalidades. E eu acho que o que eu tô querendo dizer aqui é pra gente olhar pra a plantinha aqui se relacionando comigo. Pra gente olhar para esse mundo das qualidades dentro do natural, pra gente parar de olhar só as manifestações físicas no mundo animal e olhar para suas qualidades também. Então, muito obrigada, até o próximo vídeo. Se você tem dúvidas, achou muito louco tudo que eu falei, comenta aqui embaixo e a gente vai conversando. Namastê!